Esta não é uma análise confortável, é uma análise necessária. Hoje a gente vai mergulhar num momento da história da medicina em que se decidiu que silenciar era o mesmo que curar. Vamos falar sobre a lobotomia. E a grande questão que fica, né? A lobotomia nasceu do desespero científico ou da arrogância? Exato. E eu acho que a resposta é os dois. A ciência, quando não tem uma resposta, ela vira perigosa, principalmente quando começa a obedecer à pressão social por uma solução, qualquer solução. Esse é um ponto crucial. Quer dizer, não foi só um erro da medicina, foi algo impulsionado pela sociedade. Para a gente entender como algo tão brutal pode ser visto como um milagre, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para o início do século XX. Sim. O cenário da psiquiatria era, assim, desolador. Os hospitais eram mais depósitos de gente do que locais de tratamento, sabe? Superlotados, era um desespero total. Total. E era a era das chamadas terapias heróicas. Um nome quase bonito para práticas que hoje a gente consideraria tortura. Tipo o que, por exemplo? Os artigos que a gente leu descrevem a terapia de choque insulínico, que induzia comas, a malariaterapia, que era infectando a pessoa com malária de propósito, esperando que a febre alta queimasse a doença mental. Meu Deus! Eram medidas extremas, nascidas de uma impotência quase completa. É nesse contexto que a gente vai mergulhar fundo na lobotomia. Com base em artigos sobre a prática no Brasil, livros sobre a história da psicocirurgia, o nosso objetivo não é só chocar. Não. É entender por que se isso foi celebrado, como chegou no Brasil e o que esse legado ensina pra gente hoje. O ponto de virada, a faísca que acendeu essa história toda, foi em 1935, num congresso de neurologia em Londres. Isso. Ali apresentaram um experimento com duas chimpanzés, a Becky e a Lucy. E o que eles mostraram ali foi, no mínimo, perturbador. Eles tinham removido cirurgicamente os lobos frontais dos animais e o resultado foi uma mudança drástica de comportamento. As chimpanzés, que antes tinham o que eles chamavam de comportamento de frustração, tipo ataques de fúria, Sim. ficaram completamente dóceis, passivas. A agressividade sumiu. E na plateia assistindo a isso tudo, estava um neurologista português, Egas Moniz. E a conclusão que ele tirou dali foi surpreendente. Ele viu duas chimpanzés apáticas e pensou, aqui está a solução para a angústia humana. É um salto lógico assustador, né? Gigantesco. E o fascinante na teoria dele é que Moniz não achava que tinha algo fisicamente quebrado no cérebro. Pelo contrário. Como assim? Ele acreditava que os pensamentos obsessivos, os comportamentos psicóticos, eram causados por caminhos neurais presos em circuitos fixos e destrutivos. O cérebro estava funcionando até demais, só que num loop. Então a lógica dele não era consertar uma peça, era quebrar a máquina para ela parar de fazer barulho. Exatamente. A cura para ele era literalmente destruir essas conexões, forçar o cérebro a criar outras. Ele não perdeu tempo. Em novembro de 35, meses depois do congresso, ele e o neurocirurgião Almeida Lima fizeram a primeira leucotomia. E como era essa primeira técnica? Rudimentar. Eles faziam furos no crânio e injetavam álcool puro nos lobos frontais para necrosar o tecido. Álcool puro? No cérebro. Nossa, é difícil até de visualizar. E logo o método evoluiu. Moniz criou um instrumento chamado leucótomo. Era tipo uma cânula com um fio de aço na ponta. Ele inseria, soltava o fio e girava. Criando uma lesão circular. Isso como se fosse um furador de maçã no cérebro. E por esse trabalho, por descobrir o valor terapêutico da leucotomia, Egas Moniz recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1949. Espera, ele ganhou um prêmio Nobel por isso. Como isso soa possível? Olhando hoje, parece uma das decisões mais controversas da história do prêmio. Sem dúvida. E até hoje tem gente pedindo para revogar o prêmio. Mas isso mostra o tamanho do desespero da época. Para eles, por mais brutal que fosse, parecia a primeira coisa que realmente funcionava. Uma luz no fim do túnel, por mais macabra que fosse essa luz. Exato. E é impressionante a velocidade com que uma ideia assim viajava o mundo, né? Sem internet, sem nada. E o Brasil, claro, não ficou de fora. De jeito nenhum.
A técnica chegou aqui quase que imediatamente. Já em 1936, um ano depois do experimento com as chimpanzés, o neurocirurgião Aloysio Matos Pimenta fez as primeiras operações no Hospital do Juqueri, em São Paulo. O maior manicômio da América Latina na época. Exatamente. E ao longo de 20 anos, mais de 1.000 pacientes foram lobotomizados no Brasil. Mas quem realmente transformou isso num fenômeno de massa foi um médico americano, Walter Freeman. Ah, o Freeman. Ele não era só um médico. Ele era um verdadeiro evangelista do método. Um showman da cirurgia. Perfeito. Freeman achava o procedimento do Mones muito complicado. Lento, caro, precisava de um cirurgião. Ele queria algo rápido, industrial. E a inovação dele foi o que tornou tudo ainda mais assustador. A solução dele foi a lobotomia transorbital. Ele pegou um instrumento que era literalmente um picador de gelo da cozinha dele, Não. martelava através da órbita ocular do paciente, por cima do olho, e girava para cortar as fibras do lobo frontal. Ou seja, a grande inovação do Freeman não foi médica, foi logística. Ele transformou uma cirurgia cerebral numa linha de montagem. Perfeitamente colocado. O procedimento levava menos de 10 minutos, ele usava eletrochoque como anestésia, e ele ficou tão famoso que criou a lobotomóvel. Uma carrinha. Ele literalmente criou um food truck de cirurgia cerebral. A imagem é grotesca, mas é basicamente isso. Ele viajava de estado em estado, de asilo em asilo, operando em quartos de hotel, às vezes sem luvas, com uma plateia assistindo. Numa viagem de 12 dias, ele chegou a operar 225 pessoas. É um número que a gente mal consegue processar. O parceiro original dele, o James Watts, o que ele achou disso? Ficou horrorizado. Watts era um neurocirurgião clássico. Ele viu a brutalidade, a falta de higiene e a parceria acabou. Mas isso não parou Freeman. Sozinho, ele fez mais de 2.400 lobotomias. E aqui a gente entra na parte mais sombria dessa história. Porque essas pessoas, esses milhares de pacientes, eles não pediram por isso. Eles não pediram. Muitos não consentiram. As famílias, desesperadas, assinavam papéis sem entender direito. As instituições decidiam por conveniência. O próprio Freeman usava um termo para descrever o resultado que me arrepia até hoje. Infância induzida cirurgicamente. Exato. Os pacientes não eram curados. Eles regrediam, ficavam apáticos, infantis, sem iniciativa. A lobotomia transformava pessoas complexas, difíceis, Em seres dóceis e manejáveis. E isso, infelizmente, agradava mais à sociedade e aos hospitais do que uma cura de verdade. A cura, na verdade, era para a família, para a instituição, não para o paciente. As histórias são trágicas. O caso mais famoso é o de Rosemary Kennedy, irmã do presidente John F. Kennedy. Aos 23 anos, por insistência do pai, ela foi lobotomizada. O resultado foi catastrófico. Ela ficou incapacitada para o resto da vida, com a mente de uma criança pequena. E tem o caso do Howard Dully, que é terrível, lobotomizado aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, porque a madrasta achava ele um garoto problema. Freeman diagnosticou com esquizofrenia, o que depois se provou ser falso. Ele passou a vida se sentindo um fantasma, sem entender o que tinham feito com ele. O objetivo, então, raramente era o bem-estar do paciente. Era o controle. Sem dúvida, o próprio Freeman descreveu uma paciente como tendo se tornado sorridente, preguiçosa e satisfatória com a personalidade de uma ostra. Essa frase diz tudo. E no Brasil, a situação tinha camadas ainda mais sombrias, né? A pesquisa mostra que os procedimentos não eram só tratamento. Os pacientes se tornaram cobaias. Exatamente. O que era uma violação direta do Código de Nuremberg de 1947, que proibia a experimentação em humanos. E as fontes ainda apontam uma ligação com ideias de eugenia, de higiene social. A escolha de quem era operado tinha viés de gênero e de raça. O que mais assusta é perceber como tudo isso era legal. Legal, premiado, cerebrado. Esse é o ponto. Não era algo clandestino.
Era feito nos melhores hospitais, publicado nas melhores revistas científicas. Então, o que finalmente pôs um fim a essa era? Se era legal e premiado, por que parou? Curiosamente, o golpe final não veio da ética, apesar de já existir crítica. A União Soviética baniu em 1950, falando que a prática transformava um louco em um idiota. Direto ao ponto. Mas o que realmente acabou com a lobotomia foi a farmacologia. Em meados dos anos 50, surgiu a clorpromazina, o Thorazina, o primeiro remédio antipsicótico eficaz. De repente havia uma alternativa. Uma alternativa que não envolvia destruir partes do cérebro. Menos invasiva, mais humana e, crucialmente, reversível. A química tornou a carnificina cirúrgica obsoleta. Isso marcou o fim da lobotomia em massa, mas a ideia de operar o cérebro para tratar transtornos mentais, a psicocirurgia, ela desapareceu? O termo ainda carrega esse peso, mas os procedimentos de hoje são radicalmente diferentes. É como comparar uma marreta com um bisturi a laser. Hoje a gente tem técnicas de altíssima precisão, guiadas por imagem, como a cingulotomia. Ok, nomes complicados, mas na prática, qual é a grande diferença? A diferença é que, em vez de demolir, a ideia é modular. São lesões minúsculas e controladas em circuitos cerebrais muito específicos. E tem também a estimulação cerebral profunda, ou DBS, Que é? onde eletrodos finíssimos são implantados para enviar pulsos elétricos, modulando a atividade do cérebro. E a grande vantagem é que é ajustável e totalmente reversível. Isso é usado com frequência? Não, de forma alguma. É o último recurso. Para casos gravíssimos de toque, de depressão, que não respondem a mais nada. A abordagem é outra: modular e preservar, não destruir e apagar. Então, recapitulando essa jornada, a lobotomia nasceu do desespero, virou um procedimento brutal e massificado e foi abandonada com o avanço dos remédios. É um alerta poderoso, né? Sobre os perigos da medicina quando a busca por controle se sobrepõe ao cuidado. E nos confronta com aquele dilema médico fundamental: primeiro não causar dano versus melhor um remédio incerto do que nenhum. A lobotomia é o extremo perigoso desse segundo princípio. O que nos leva a uma reflexão final. As fontes mostram que a lobotomia era, em grande parte, uma resposta a uma pressão social, por soluções rápidas para comportamentos difíceis. Hoje, a gente não usa mais picadores de gelo. Mas usamos rótulos. Medicação em massa, às vezes sem critério, protocolos rápidos. A pergunta que fica e que não tem resposta fácil é: ao tratar o sofrimento mental, a gente está sempre buscando a cura e a compreensão, ou às vezes a gente está só tentando reduzir o incômodo que esse sofrimento causa à nossa volta? Se esta análise te fez pensar, compartilhe. E continue nos acompanhando, porque pensar a fundo ainda é um ato de resistência.